Olá, eu sou a Ana Beatriz e vou trazer o trabalho sobre proposta de ensino de termometria e higrometria utilizando colmeias de abelhas nativas. Nesse trabalho, a gente vem falando sobre o ensino de termometria, né, já que geralmente ele está vinculado às aulas teóricas e concentrados em tópicos sobre matematização. Né? E a gente sabe que vai muito além disso. Por isso, o nosso objetivo central é a implementação de um experimento de medição de temperatura e umidade em uma colmeia de abelhas nativas, fazendo assim que se torne possível estudos sobre conselhos de temperatura, calor e umidade, e também questões relacionadas à educação socioambiental e espécies em extinção. Alguns tópicos que vamos abordar são esses, e dentre eles a gente tem as abelhas. Já que quando a gente pensa em abelha, a gente pensa em mel e pólen, sendo que as abelhas não estão só vinculadas a isso, já que quando a gente também tem a polinização das flores, que vem vinculada ao equilíbrio do ecossistema, fazendo que assim a abelha seja de suma importância. No nosso trabalho, a gente utiliza a mandaçaia, que é uma abelha sem ferrão, e ela é denominada meliponine. Com isso, elas são abelhas que não têm ferrão, fazendo assim que elas não apresentem nenhum risco para nenhum grupo de pessoas, né? Independente de idade, de comorbidade, etc. Elas estão localizadas na zona norte do Rio de Janeiro, dentro de uma caixa de madeira pinos que é recomendada para elas. Quando a gente pensa em abelha, a gente precisa lembrar do grupo que está vinculado a elas, já que tem pessoas que trabalham com isso, né? Com a venda desse mel, com o aluguel desse criadouro, né? Que são os agricultores camponeses e urbanos. Só que isso também vem respaldado com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, já que no artigo 3º vem dizendo que é permitida a utilização e o comércio de abelhas e seus produtos, procedentes de criadores autorizados pelo órgão do ambiental competente. O objetivo do trabalho é o desenvolvimento de um sistema que possa ser em tempo real, através de uma prototipagem, né, eletrônica e programação livre, assim visando o desenvolvimento econômico de diferentes grupos de pessoas que possam lidar com isso. Nesse sistema de aquisição que a gente utilizou o Arduino Uno, na versão Uno, e nessa primeira imagem a gente tem o notebook, a caixa de madeira pinos, onde estão as abelhas, e o Arduino. Nessa segunda imagem, a gente tem o gráfico, que a gente utilizou o termomistor e o sensor DS18P20, e nele foi feita, né, uma medição na qual uma variação de temperatura delta-teta de temperaturas interna e interna de uma colmeia. No nosso resultado, a gente tem, né, esse primeiro gráfico de uma execução de 24 horas de medição de temperatura interna e externas, que foi configurado para a gente ter uma precisão 10 vezes maior do que a do gráfico anterior, que estava com termomistor, e que a gente também pudesse ter uma discussão com os estudantes a respeito de como as incertezas de medições e outros parâmetros de um sistema de medidas utilizando a aquisição de dados. Nessa segunda imagem, a gente tem um arranjo um pouco diferente, já que ele foi caracterizado utilizando dois sensores DHT11, um interno e o outro externo à colmeia, e ambos conectados ao Arduino Uno, né? Vale ressaltar que eles foram feitos em períodos diferentes. Nesse último resultado, a gente tem uma variação de diferença entre temperatura interna e externa da colmeia. Ela é perceptível através de um comportamento de homeostase, né, dessa colônia, visando uma constante regularização de diferença de temperatura, já que a gente percebe que quando o delta-teta sobe, alguma coisa acontece para ele cair. E isso acontece quando as abelhas batem as asas, que aí acontece, né, essa regularização de diferença de temperatura. A nossa conclusão é que a gente propõe uma utilização desse sistema de medidas voltado para o monitoramento de parâmetros ambientais e que eles sejam, né, dentro dessa intervenção pedagógica, que eles possam permitir o ensino em conceito de temperatura e outras grandezas físicas através de um viés menos tradicional e com maior valorização das tecnologias de informação, comunicação e da relação entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente. Espero que vocês gostem, esse é o nosso trabalho.